All right. Hello, everyone. Good afternoon. Welcome, welcome. Thank you for being here. This is the official launch of the Black Awareness Week. We're going to set things up first with live interpretation. So you might see a button right there that says interpretation. So please make sure to click on the language of your choice. Okay. We're going to start with an opening line in Portuguese by Ms. Renata Lima. So, Ms. Lima, take it away. Olá a todos, boa tarde, bem-vindo ao primeiro dia da nossa Black Awareness Week de 2020. A gente está muito feliz de estar recebendo os professores e funcionários da Avenues na SPL e a gente espera que vocês possam ter boas experiências e que essas experiências sejam bastante significativas para todos nós, principalmente para a nossa comunidade escolar. O time de Day preparou uma mensagem que eu gostaria de compartilhar com vocês agora, para a gente começar a nossa reflexão sobre os próximos dias e sobre o nosso ano escolar. O ano de 2020 tem sido desafiador e sem precedentes em muitos sentidos. Ao longo deste ano, temos observado a fragilidade de nossos discursos e ações em torno das relações étnico-raciais e do racismo. Para muitos de nós, o ano de 2020 marca, de forma inadiável, o início da construção de um repertório de práticas antirracistas. Impossível inaugurar a nossa segunda Black Awareness Week sem fazer menção aos sucessivos episódios de massacre da população negra no Brasil, reforçados pelo brutal assassinato de João Alberto Silveira Freitas na última quinta-feira, véspera do Dia da Consciência Negra, data que nos compele a repensar as estruturas sócio-históricas fundantes de nossa sociedade. Embora como cidadãos e educadores tenhamos nos empenhado em nos formar e atuar como uma comunidade escolar antirracista, episódios como o de João Alberto nos remetem ao absurdo das relações sociais em que estamos inseridos, à urgência de enfrentamento, à naturalização dessas violências e, no limite, nos fazem questionar as bases de nossos valores como humanidade. Desde quando iniciamos as primeiras conversas sobre a importância do desenvolvimento da pauta racial em nossa escola, ao final do primeiro ano acadêmico, temos trabalhado progressivamente para nos tornarmos cada vez mais conscientes e intencionais, como educadores e instituições, atravessados que somos pelas questões raciais. Para além da celebração da história e cultura dos povos afro-brasileiros, nosso propósito é construir uma comunidade escolar diversa, igualitária e inclusiva. Entre tantos significados e complexidades que a consciência negra comporta, nossa intenção primordial é que cada abertura de semanas como esta possamos renovar e reiterar o convite para reflexão e ação, para nos comprometermos de forma individual e coletiva, dentro e fora da sala de aula, com o projeto de futuro que compartilhamos como comunidade, com as oportunidades de aprendizagem que desejamos provocar e construir, e com valores educacionais que intencionalmente reforçamos todos os dias com nossos estudantes e suas famílias. Em nome do time institucional de Diversity, Equity and Inclusion, deixo aqui o convite genuíno para que as experiências dessa semana sejam somente uma marca de continuidade em nossas jornadas de desenvolvimento como educadores e escola comprometidos com a formação de estudantes que vivenciem a cidadania de forma ampla e responsável. Nós temos aqui também o site que foi criado para essa semana. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, ele foi publicado no Bulletin da semana passada. Se vocês clicarem no link que a gente vai colocar no chat agora, vocês vão ter acesso a esse site, onde a gente tem todas as explicações dos eventos que estarão acontecendo, um número grande de recursos que vocês podem acionar a qualquer momento, porque são todos assíncronos, e vocês também podem acompanhar o schedule para a semana, que foi construída com diversos momentos de interação síncronas também. E para fazer o lançamento oficial, nós criamos um vídeo, trabalhamos em conjunto com o nosso departamento de Creative, para mostrar um pouco do clima em que estamos essa semana, de como os alunos têm interagido com essa pauta
do que a gente tem produzido na sala de aula. Espero que vocês gostem. Depois vocês vão poder acessar esse vídeo também pelo site da Black Awareness Week. Eu andarei vestida e armada com as armas de São Jorge. Com as armas de São Jorge, São Jorge, São Jorge, São Jorge, São Jorge. Freedom, freedom, I can't move. Freedom, cut me loose. Freedom, freedom, where are you? I need freedom too. I break chains all by myself. Won't let my freedom rot in hell. Hey, I will keep it running cause the winner don't quit on themselves. Eu andarei vestido e armado com as armas de São Jorge. Para que meus inimigos, tendo pés, não me alcancem. Tendo mãos, não me peguem. Tendo olhos, não me vejam. E nem pensamentos. Eles possam me fazer algum mal. Eu andarei vestido. Okay, I'm going to move forward with our library Fab 5, but that was an amazing video, and I think we're all feeling like this is tough to move on to a Fab 5 after that, but for time's sake, I'm going to go ahead and ask for this next slide to be shown, please. All right, this is the library Fab 5, and I'd like to go ahead and move one more slide forward. We're going to go forward with, this is the library team. We'll have a chance to introduce ourselves in just a second. If you want to go ahead and move to the next slide. I know we've got a little bit of a time crunch today. All right, so this isn't really a tip. We have a few that are tips, a few that are not tips, but this is just rather a reminder to all of us about how important books are in the classroom and for independent readers, especially that they represent all of us. And at Avenues, we value inclusion, and we are especially interested at the library to making sure that we have materials by diverse authors, feature diverse viewpoints, and we have a lot of different subjects covered. With this today, we're pleased to highlight some works by some amazing Black authors and illustrators. There's this librarian, her name is Dr. Rudine Sims Bishop, and she expanded on this idea many of you probably know as books as windows and mirrors. But she says a little bit about books are sometimes windows, and they offer us views of a world that might be real or imagined, familiar or strange. These windows can also be sliding glass doors, and readers only have to walk through to their imagination to become part of whatever the world that has been created by the author. But when the lighting conditions are just right, a window can also be a mirror, and literature transforms human experience and reflects it back to us. And in that reflection, we can see our own lives and experiences as part of a larger human experience. Thinking about windows, racism is still one of the major unresolved social problems. Books may be one of the few places where readers who are socially isolated and insulated from the larger world may feel or may meet people unlike themselves. As mirrors go, it's important for us to find characters like ourselves in books. Nick Stone, she's an American author, amazing author, spoke about she only encountered 3 characters that looked like her in books from grade 8 to 12. I'm paraphrasing here, but she wonders how different the world would look if we'd all grown up seeing Black people do the stuff white people did in books, going on adventures and like saving the day, falling in love, solving mysteries, dealing with broken hearts, even getting caught up in a love triangle. What if we'd seen Black people in books just being human? In fact, this has inspired a lot of amazing people to demand more books with diverse characters. Marley Diaz, many of you may know, she did 1,000 Black girl books. She was inspired or revolted a little bit by the fact that she didn't read any books about herself at school. So she took it upon herself to gather
1,000 books. That was her goal, to distribute to people so that other girls of color could see characters like herself. She ended up finding 10,000 books and she distributed them all over the world. The idea is books are powerful, but they need to show and both reflect all of us. We can go ahead and move on to the next slide, please. Hi everyone, I'm Lucas Almeida. I work at the library as well. And as you all know, choosing a great read is very important because reading and read alouds are the best way for students to understand their biases, right? A great part of that is because of the characters in the story and the way that they are presented and their setting. And there are a few ways of looking into it. So there's the AAA check that I like to do when choosing a read for your students or in a classroom setting, and they are authenticity. So who's telling the story? The agency, how are they telling the story? And the audience, who are they writing for and why? And there are also a few key questions to ask when you are selecting reads, and they are: does this book affirm cultural identities? Does this book help students to develop their critical consciousness? We should also actually consider what kind of characters we are working with in the story. Are they central? Are they driving the story forward? Are they heroes or enemies? Let's take this book, for example. Suwe is a book written by a Black author, the Kenyan actress Lupita Nyong'o, and illustrated by a Black artist. And the main theme being the main theme is like it's this girl with this really dark skin color and like how beautiful it is and how engaging it is for people. It's very, very, very inspiring, right? So Miss Santana. Thank you, Mr. Almeida. Good afternoon, everyone. For those who don't know me, I am Miss Santana, upper primary and middle grades librarian. And as a library, we understand the importance of providing a collection that offers representation for voices that have been historically silenced. Therefore, when we are selecting the books that will compose our collection, our school collection, we consider some points, such as Black authorship, Black protagonism, and making sure that we are providing these stories in different genres and formats. As Mr. Story said, it's important to make sure that we are telling stories of Black characters doing stuff that we saw white characters doing all of our lives, falling in love, going to adventures, discovering new words and sci-fi books. So it's important for us to provide a variety of genres and formats. A sample of these materials are the collections that we created in Destiny, our catalog, curating quality content that can be used by teachers and recommended to students. The collections, they are divided by age range. There's a collection for early readers, upper primary, middle grades, and upper grades, and also by format. So we have collections specifically for digital resources and for physical resources. The collections are available on the Black Awareness Week website, and in each one of them, you can find login information to access our resources if you're looking for the digital collection. Now, up to Ms. Mello. Good afternoon. I'm Ms. Mello, a library teacher from Small World to third grade. And it's with great pleasure that we present our amazing collection. And the books on the Black Awareness theme have been curated with a lot of care by the library team. In this collection, our Avenues community will find nonfiction, fiction, and biographies, both in English and in Portuguese, and tackling the theme of this week. The collection is very rich. The readers will find very inspiring books about Black history, racism, slavery, social justice, freedom, feelings, famous sport players, artists, and singers, and the list goes on and on.
You will also find books written by Black authors. And we would like to acknowledge that these are the books that are on our display are just a small representation of many of the books that we have in our collection that we have available. And some are brand new, some are classics, and so many options. So I suggest you to pop in on the ground floor, right in front of the multipurpose room by Connect, to see and choose a book from there. And the books are displayed, the books that are displayed there are from both primary and secondary division. And please, considering the pandemic situation, we kindly ask you to keep following the sanitizing protocols and wash your hands before and after going there. If you would like to check out a book, there will be some signs with QR codes for both primary and secondary division. And then by scanning the QR code, you are going to follow some steps on how to check out those books. And in any questions, any problems you face, just contact library team. Thank you very much. All right. The last slide is a quick one, but I did want to highlight that beyond the collections Ms. Santana has put together for us with books and ebooks and digital things, we also have some resources. And these are things that are on the Black Awareness website. So for example, on the Black Awareness website, we have the primary and secondary division read alouds where you can find links to those. We have some other resources included in this site as well. But some of the things I wanted to highlight are some book lists that are there. So the Coretta Scott King Awards, or We Need Diverse Books, Acordo da Cultura, and also some library resources, which could be good to highlight in classes where you want to take a look at social injustice or racism or some of those things that are featured in a lot of our materials. So don't forget about those. And we have some links there and some instructions on how you might access those. There's also a really unique opportunity to take a look at two different sites, one being We Need Diverse Books that has a really cool app called Our Stories. And this allows you, if you're looking for a book for your classroom read, for a read aloud, whatever it may be, you can select things like theme. You can identify a lot of different drill down options so that you can find the book by the author that represents exactly what you'd like to have. So this is a really valuable tool. There's also one which is from Social Justice Books, and they have something called a sortable archive as well, and allows you to do a lot of the same thing, and they actually give a ranking as to how relevant it is to social justice. So there's a lot of great material available on the Black Awareness website, which then remit to a lot of the collections that libraries put together for y'all. We're really pleased to be invited, and we hope that you all have a wonderful rest of your PL. Olá a todos, eu sou Beatriz Trujillo, art teacher for the 10th grade. Hoje a gente tem o prazer de receber o artista Flávio Cerqueira. Pode passar para o próximo slide, por favor. A fala intitulada Educação pela Retina começará hoje, a primeira fala de convidado que a gente tem, e eu vou introduzir um pouco da fala. Eu tenho o prazer de introduzir o Flávio apresentando um pouco da biografia dele. Por favor, a gente pode passar para a próxima. Então, a fala Educação pela Retina aborda o seguinte: como contar visualmente diferentes histórias, como expandir o nosso repertório além das narrativas hegemônicas em diferentes campos do conhecimento. O artista Flávio Cerqueira propõe uma conversa sobre educação visual, baseada no seu conceito de educação pela retina. Nós hoje discutiremos como a nossa visão é capaz de explorar possibilidades não canônicas e ampliar a importância conferida ou não para figuras históricas, para vozes históricas e contemporâneas no contexto escolar. Podemos passar para o próximo. Apresentando um pouco da biografia desse grande artista que é o Flávio, ele é um dos principais artistas de sua geração, conhecido pelas esculturas em bronze que abordam narrativas sobre raça, gênero e etnia em situações do cotidiano. O Flávio trabalha com um processo de escultura tradicional, conhecido como fundição de cera perdida e fundição de bronze, explorando a figura humana como figura protagonista nos seus trabalhos. Flávio também é mestre em artes visuais pela Universidade Estadual Paulista
e neste ano de 2020 publicou seu primeiro livro monográfico chamado Flávio Cerqueira, 2009-2019, com textos do professor e historiador brasileiro Tadeu Chiarelli e do crítico de arte norte-americano Dan Cameron. Os trabalhos do Flávio têm destaque em diversas exposições coletivas no exterior e no Brasil, incluindo principalmente Open Space em Kansas City, as histórias afro-atlânticas no MASP em São Paulo, Queer Museum em Porto Alegre, Sul por Sul, Deixe-me Começar de Novo, na Cidade do Cabo, na África do Sul, a 10ª edição da Bienal do Mercosul, entre outras exposições na Itália, no Japão e em Portugal. As suas obras podem ser encontradas em importantes coleções do Brasil, como as da Pinacoteca do Estado de São Paulo, a do Museu Afro-Brasil, do Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo, do Museu de Arte do Rio Grande do Sul e da Usina de Arte em Pernambuco. Flávio, é um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado pelo convite e eu espero que você esteja tão feliz de estar aqui com a gente como a gente está feliz em te receber. Nós teremos uma fala de cerca de 40 minutos, com espaço para perguntas ao final. Então, se tiverem perguntas, podem, ao final, abrir o microfone ou jogar no chat a sua pergunta. Flávio, está aí? Está me ouvindo? Sim, estou te ouvindo, Bia. Perfeito. Você pode comandar, solicitar a mudança dos slides e o microfone é seu. Eu gostaria de primeiro agradecer pelo convite e pela oportunidade de falar um pouco sobre o meu trabalho, sobre minha trajetória, dividir um pouco dessas histórias com vocês. Como a fala é um pouco curta, né? Então são 45 minutos, eu vou me conter e me atentar a alguns trabalhos, mas eu quero começar com esse trabalho que chama Amnésia, que eu acho que ele representa um pouco do que é ser brasileiro, né? Porque a gente tem essa cultura da miscigenação, mas eu entendo ele como um processo de embranquecimento da população afro-brasileira, seja esse embranquecimento pelos costumes, pela cultura, e o trabalho é uma escultura de bronze que mostra um garoto jogando um balde de tinta em si próprio. Só que a tinta não adere ao corpo desse garoto e tampouco a tinta é capaz de cobri-lo inteiro. Se perceberem, no fundo da lata, a lata já não está cheia. Então, esse garoto representa a última pessoa, a última criança a passar por esse processo de embranquecimento, numa vontade, num desejo de mim, enquanto artista, de que essas histórias elas parem de existir, de que a população negra brasileira, preta brasileira, tenha seu lugar de destaque e ocupe seus espaços. Vou contar, não posso deixar de dizer um pouco também qual é o meu background. Eu venho de uma família de classe operária, que é uma classe trabalhadora, work class no Brasil. Então, acho que isso é muito simbólico para dizer que qual é o acesso. Eu costumo dizer que eu acredito nessa educação pela retina, pelo fato de, durante o meu aprendizado, durante a minha fase adolescente, da fase adolescente para a fase adulta, de ter deparado com alguns aspectos, violência doméstica, violência do Estado, violência policial, e de que essas coisas elas influenciam no repertório das pessoas, principalmente das periferias, jovens negros da periferia, principalmente das cidades, das grandes metrópoles como São Paulo. E eu entendo essa educação pela retina como enquanto artista visual que trabalha com imagens, de como suscitar questionamentos e novas perspectivas de outros olhares. Eu venho de uma tradição, da fatura do meu trabalho vem de uma tradição escultórica que ela é geralmente 99% feita para homenagear grandes fatos e grandes personalidades, que geralmente são homens héteros, brancos, e são dispostos em praça pública, né? Então, qual que é o meu goal como artista? É de mudar essa percepção e de criar usar as mesmas narrativas históricas oficiais, só que de uma outra forma, como se eu estivesse recontando essas histórias, como se eu estivesse me apropriando dessas narrativas
e usando um outro caminho para a gente entender elas, como é o caso do Amnésia, que a gente tinha no final do século XIX no Brasil uma política pública de embranquecimento da população, que depois do fim da escravidão, o que aconteceu? As pessoas elas foram libertas, só que sem uma política pública de emprego, de moradia. E o Brasil, a partir disso, montou uma política pública de trazer imigrantes italianos, principalmente italianos e espanhóis, para o Brasil, para que num período de 100 anos o Brasil fosse um país de volta, um país branco, sem mistura, que é um processo que foi fadado ao fracasso. Então, falar desse processo de embranquecimento, ele vai de encontro a isso. E, enquanto artista, de tentar buscar essas novas leituras para o trabalho. E quando eu digo educação pela retina, é de que eu acredito que, como o Chan estava contando sobre, e a Carolina Santana estava falando da biblioteca, da importância dos livros, o livro ele tem essa importância de educar, mas é uma linha bem tênue, eu acredito, porque a primeira vez que um jovem, uma criança negra entende que ele é negro, na escola, né? E a primeira vez que ela entende que ela sofre racismo é na escola. Então, a escola é um lugar de discussão, que é um lugar que abre a mente das crianças, abre para novas discussões, mas é o primeiro embate que um jovem negro e periférico tem de entender que ele é negro e de que existe racismo, né? Então, essa proposta do Avenues de buscar essa formação para os jovens dentro da escola de uma política de inclusão é uma coisa bem-vinda, mas essa inclusão ela tem que ser gerada de uma forma horizontal, né? De entender que as pessoas elas fazem parte desse mesmo ciclo e de que que a gente, como eu vou dizer isso, que a gente fala muito dessa questão da educação pela retina, porque uma criança ela não nasce racista, uma pessoa ela não nasce racista, ela vai sendo condicionada a isso conforme o seu ambiente social. Então, eu acho que como professores e professoras, essa é uma tarefa bem árdua, porque a gente acaba tendo também o contexto social que a pessoa é inserida e o familiar, porque a gente na escola a gente tem essa missão e tem esse programa de fazer uma educação antirracista, mas eu acho que tem que olhar também para casa, tentar fazer isso junto com os pais das crianças, com os familiares. Bia, pode pular para o slide, por favor? Claro, acho que a Rê está comandando. Então, para falar de educação e aproveitando o gancho dos colegas que falaram anteriormente, eu fiz esse trabalho em 2018 que ele se chama Any Word Except Wait, que em português é uma palavra que não seja esperar. Porque acredito, eu sou filho de como eu já disse, venho de uma classe social que é uma classe trabalhadora no Brasil. Eu venho a minha família, o background da minha família ela é nordestina, então ela sai do êxodo rural, que para quem não sabe, ou para quem não é do Brasil, o êxodo rural aconteceu no final dos anos 70 e do começo dos anos 80, por conta da seca no Nordeste. Então, muitas pessoas acabaram migrando para o sul do país, sul e sudeste do país, em busca de trabalho e de melhores condições de vida. E foi o que aconteceu com os meus pais. Então, eles saíram do Nordeste fugindo da seca. E existe uma imagem muito forte que é o da carregadora da lata de água, porque no Nordeste o rio, ou o riacho, o córrego fica distante dos povoados e as mulheres, principalmente, carregavam as latas de água e voltavam para suas casas para alimentar a sua família. E com o passar dos anos, eu entendi que a educação ela é responsável por essa alimentação, né? No sentido figurado da coisa, uma alegoria. E eu decidi fazer esse trabalho, que chama Uma Palavra Que Não Seja Esperar, com dois motes bem importantes, que eu retiro a lata de água da cabeça dessa menina e troco por livros, para dizer que a educação é um ponto fundamental e importante para que haja uma discussão e uma sociedade mais igualitária
e mais horizontal. Além do ponto importante que essa ressignificação dessa imagem, que é de uma menina negra andando por um gramado, a imagem que a gente tem mais vinculada é dessa carregadora de água com a lata na cabeça, eu faço também um paralelo com aula de etiqueta, em que as famílias com posses no Brasil, as meninas faziam aula de etiqueta para poder arrumar um bom casamento e se portar de acordo com a família dos seus possíveis futuros maridos e noivos. Que consiste no quê? De que essa menina ela tem que andar com uma pilha de livros na cabeça para manter sua posição ereta, para andar com a posição da tua coluna ereta. Então eu também assumo esse caráter e transfiguro para esse trabalho, que eu coloco uma pilha muito grande de livro para que essa garota ela não abaixe a cabeça, que ela continue andando. E quando eu dou o título de uma palavra que não seja esperar, é que de todas as palavras que existem dentro desses livros, que são de bronze, então uma hipótese de todos os livros, todas as histórias são contadas desse livro, que a única palavra que ela não pode mais ouvir é esperar, porque a mudança é feita agora. Além de, eu fiz esse trabalho no Kansas, então eu percebi uma coisa, quando eu cheguei no Kansas, que é no meio dos Estados Unidos, eu tinha ido para Miami, Nova York, outras cidades dos Estados Unidos, não tinha ido tanto dentro dos Estados Unidos, no miolo mesmo. O que aconteceu? Eu percebi, o Kansas é muito conhecido por ser a cidade do jazz, porque o jazz nasceu em New Orleans, só que ele cresceu no Kansas por conta de Charlie Parker, John Coltrane, Count Basie, que eram artistas, músicos que eles nasceram no Kansas. E quando eu cheguei nessa cidade, eu passei 3 meses dentro dessa cidade e eu fiquei me perguntando onde estavam os negros? Qual era a presença dessas pessoas dentro dessa sociedade que se diz uma cidade aberta e ela pró-jazz, que o jazz é uma música que nasce nos guetos. E eu comecei a perceber que não fazia diferença como é no Brasil. Os negros ocupavam os postos de trabalho, e os trabalhos mais simples, que era na portaria do prédio, na limpeza. E aí eu comecei a andar, porque é uma cidade muito espalhada, o Kansas. Então, eu comecei a andar na procura desses pares, né? Dessas pessoas iguais a mim, iguais com essa mistura, com essa cor, com esse DNA. Foi então que eu encontrei um bairro que era o 18 Vine, que é um bairro do jazz, e onde moravam os jamaicanos, os negros e os latinos. Então eu comecei a entender qual que era a logística da cidade, como funcionava essa cidade. E para minha surpresa, o curador da exposição, Dan Cameron, me deu como um espaço para eu pensar e produzir meu trabalho o campus de uma universidade, que é a UMKC, Universidade de Kansas, Missouri, que ela é justamente do lado oposto de um dos bairros dos negros e dos latinos. Então, o bairro é cortado por uma avenida em que o lado direito da avenida é frequentado, onde tem as universidades e onde as casas são a casa das pessoas brancas com maior poder aquisitivo, e do outro lado da avenida ficavam os negros e os latinos. Então eu achei de pertinência fazer esse trabalho e migrar, fazer o mesmo processo que os meus pais fizeram do Nordeste para o Sudeste do Brasil, de migrar essa menina para o outro lado da cidade, para o espaço das oportunidades, que eram os lugares onde estavam as universidades. E aí eu fiz um paralelo com a Ruby Bridges, que foi uma mulher negra ativista, que foi a primeira criança negra a estudar numa escola mista, numa escola de brancos, que se tornou uma escola mista. Aí você pode passar a imagem, por favor? Que essa é uma imagem que é muito emblemática, foi feita até uma pintura pelo Rockwell sobre essa história, sobre a Ruby, e eu acho que era pertinente eu estar nos Estados Unidos e trazer essa história à tona novamente, não só para ser uma coisa panfletária, mas de mostrar
que essas histórias ainda só acontecem, e ela não é distinta entre o Brasil e os Estados Unidos. E então eu achei que, enquanto artista, enquanto brasileiro, enquanto jovem periférico negro, seria importante trazer essas questões para o debate e para conversar mesmo com as pessoas, com os cidadãos da cidade. Tanto é que o trabalho ele teve uma boa repercussão, que no final da exposição foi criado um pool de colecionadores que compraram o trabalho e doaram para essa instituição, a fim de sempre deixar registrado essas histórias e de criar esse diálogo entre as pessoas, os estudantes da universidade e os transeuntes da cidade que têm acesso a esse campus. Pode passar, Bia, por favor. Tem um outro assunto que eu acho que é pertinente em toda essa discussão, que é a questão de invisibilidade. Eu faço, enquanto escultor, eu trabalho com questões que são sempre de pertinentes dentro do campo da escultura. Então, com retrato, com imagens de santo, com monumento, com busto. Então, eu sempre tento, com fontes, então eu sempre tento trazer narrativas e práticas exploradas dentro da escultura de longa data. E esse trabalho, que se chama Sebastian, que em português é Tião, ele é uma referência direta ao São Sebastião. No caso, eu usei como referência o São Sebastião do Perudino, que é um pintor barroco que está no MASP, essa pintura. Então, o que eu fiz com esse trabalho? Eu uso a mesma posição do São Sebastião do Perudino, de novo, mudando alguns aspectos do trabalho para atualizar essa questão. Então, eu retiro a árvore que fica atrás da pintura e retiro as flechas. O ato de retirar as flechas, automaticamente eu induzo a furo de tiro. E eu cubro o rosto dessa pessoa, desse jovem, porque ele pode ser qualquer um. Porque existe para a sociedade, existe uma cor, uma faixa etária e um CEP das pessoas que são culpadas, que andam com um target nas costas. E é muito interessante que o São Sebastião ele é o santo protetor da cidade do Rio de Janeiro. E ele não diferente, essa figura que é conhecida também nos morros do Rio de Janeiro como o santo da favela, porque quando a polícia está subindo o morro, então eles avisam, são os vapores que eles avisam as pessoas que a polícia está entrando e que a barra está ficando suja, que tem que espalhar tudo, né? E aí o que acontece? De novo, eu falo dessa questão da invisibilidade, porque quando você tira o sujeito da pessoa, você tira o que ela tem de maior, que é a sua identidade. Isso não só na questão imagética, mas na questão formal. Por exemplo, toda empregada doméstica ou pessoa que está associada a um trabalho de limpeza, as pessoas costumam chamar de Maria. Um porteiro de prédio de José, de Tião, sabe? Então, você fazer isso é um ato muito doloroso, porque ele não é um soco, ele não é um xingamento, mas você tira o sujeito dessa pessoa, você invisibiliza essa pessoa pela sua condição de trabalho. Então, o Tião, eu coloco esse nome Tião, que é uma abreviação de São Sebastião, porque ele também pode ser qualquer um. Ele não tem um RG, ele não tem um CPF. Ele pode ser qualquer um desses jovens de acordo com o CEP, de acordo com a sua classe social, de acordo com a tua faixa etária e de acordo com a sua cor. Então, eu costumo tratar dessas questões para colocar em xeque, em pauta, esses diálogos, porque a gente fala muito sobre essa questão de igualitária, inclusão, só que essa inclusão, até que ponto essa inclusão ela é verdadeira? Até que ponto essa inclusão ela não é só feita como uma maquiagem para uma coisa que já existe? Porque a gente tem o racismo brasileiro, que é um racismo estrutural, né?
que a gente, todas as pessoas, não é que a gente nasce racista, mas o brasileiro, ele vai, por essas conexões, ele começa a entender que essa cor é errada, esse cabelo é o cabelo feio, essa pessoa é essa pessoa feia por conta disso, a menina bonita é a menina que tem o olho claro, a menina feia é a menina negra porque ela tem o cabelo crespo. Então, são signos que a gente vai recebendo na televisão, nos noticiários, no jornal. Então, quando eu digo de educação pela retina, é muito sobre isso, de colocar essas figuras em lugares de visibilidade. Porque como eu alcancei dentro da minha produção um lugar dentro desse sistema que a gente chama de sistema de arte, onde o meu trabalho ele começa a ter uma repercussão e uma visibilidade um pouco maior. Então, o meu trabalho está inserido em alguns museus, algumas grandes coleções. Então, enquanto artista, eu acho que é importante eu pensar essa relação com a imagem. A gente aprende nos livros de história, por exemplo, a gente tem sempre aquela imagem do navio negreiro, umas imagens de gravura do Debré, que eram os negros sendo açoitados, mas com uma cara de felicidade, sabe? Como uma cara de prazer. Então, a gente tem que começar a questionar essas imagens, sabe? Então, quando eu falo de educação pela retina, é justamente para isso, para a gente começar a atualizar essas imagens que ela é nos dada pela nossa história oficial. Então, essa diversidade, essa inclusão. Então, é muito engraçado. Eu me lembro quando eu era criança, assim, eu não fui uma criança que foi educada para frequentar museu. A minha relação com arte, ela começou na rua mesmo. Em que sentido? No sentido de ver as esculturas de praça pública e os hippies da Praça da República trabalhando com durepox. Foi esse o meu gatilho para ter interesse sobre essa prática. E eu me lembro que, num determinado momento da minha infância, o desfile de 7 de setembro da cidade de São Paulo, ele ocorria na Avenida do Estado, que nos fins dos anos 80, a entrada da Pinacoteca ficava para essa avenida. E eu me deparei com aquele prédio imponente e perguntei para o meu pai o que era aquilo. O que era esse prédio, com o nome Pinacoteca? E ele me respondeu que era um lugar que a gente não podia entrar. E aí eu era uma criança, eu não entendia o que estava acontecendo, eu voltei para casa naquele dia e fui procurar o que era Pinacoteca no dicionário. Foi quando eu me deparei com um coletivo de quadros. Então, com 9 anos, 8 anos de idade, você não está interessado em ver um coletivo de quadros. Só que, com o passar dos anos, essa fala do meu pai, ela foi amadurecendo ainda na minha cabeça por conta de, não só por exclusão, mas de acesso, de tornar um lugar que é público, não público. Então, o que eu pretendo também com essa educação pela retina? É de colocar nesse espaço figuras que se você consegue se reconhecer. Então, eu trago para essas imagens um pouco desses traços que são a periferia da cidade, que são os negros brasileiros, que é totalmente diferente do negro americano, que a gente também tem que entender qual que é o lugar do negro brasileiro que tem essa mistura. Então, você tem um shade de cores muito maior do que existe nos Estados Unidos. Então, a gente tem que começar a entender o que é isso, né? Como a gente vai começar a mudar isso? A gente está num país que a gente costuma falar muito sobre minorias, que é uma coisa que me incomoda. Então, a gente fala que os negros são a minoria de um país onde 54% das pessoas se declaram negros ou pardos. A gente fala de minoria para as mulheres, onde a gente tem uma população tão maior de mulheres do que de homens. Então, qual é essa minoria? A gente fala de uma minoria onde mais de 80% da população ela está nessa linha de classe média e pobre, e a gente fala de minoria. Então, quais são essas minorias? Então, a gente tem que rever também os conceitos de palavras mesmo, né? Então, eu acho bacana que eu tive uma conversa muito longa com a Bia da proposta da Avenues de educação, e eu acho importante ter essa atrelação, essa conexão entre as disciplinas.
o estudo da arte com a história, com matemática, com português, para a gente criar uma coisa mais fluida, entendeu? De saber, por que ele está fazendo isso? Por que ele está falando de São Sebastião e está colocando isso? Então a gente vai para a história, a gente vai falar de história, a gente vai falar de geografia, de geopolítica. Então as áreas vão se esbarrando. E é muito complexo que a arte ela é muito, às vezes, deixada dentro da educação formal da escola um pouco de lado. Na rede pública, por exemplo, o professor de arte ele é tido como professor de decoração, que vai fazer decoração da escola para os eventos da escola, então como festa junina, Dia dos Pais, Dia das Mães, não tendo essa importância do que é o ensino da arte, porque a gente aprende no livro de história, a gente tem várias imagens, fotos ou gravura de momentos históricos para a gente fazer uma construção de uma história. Então, eu acho que a gente chegou num momento que a gente está tão saturado dessas imagens que está na hora da construção de uma nova história, de reconstruir isso. Eu fiz uma exposição em 2016 que ela se chamava Se Precisar, Conta Outra Vez, que na minha ingênua cabeça de artista, numa tentativa de mudar mesmo essas narrativas e de me colocar aberto para novas mudanças, e que se precisar eu conto outra vez, que a história ela está em construção, é uma constante construção, e se precisar, se a gente errar, a gente volta e reconstrói aquilo, que não é ocorrido hoje. A gente tem uma história formal, as histórias formais e os exemplos formais que a gente tem na mídia, na internet, em tudo, e que a gente tem que rever esses conceitos, conceito de tudo, de beleza, de inteligência, sabe? Então, quando eu fiz essa exposição com esse título, Se Precisar, Conta Outra Vez, é justamente para isso, para abrir um debate, para uma abertura de uma nova construção de história. A gente fala hoje muito de fake news, mas a primeira fake news que aconteceu no Brasil foi o próprio descobrimento. Porque como você descobre um lugar que é habitado por milhares de pessoas, milhões de pessoas? Então, eu acho que já começa por aí. A nossa história oficial, ela é contada por uma outra mão, pela mão do colonizador, não pela mão do colonizado. Então, eu acho que com esse ensino de arte, com essas novas perspectivas, de construção de uma identidade brasileira, é justamente para isso, para a gente, enquanto seres pensantes, de mudar essas perspectivas e para uma futura geração não digo na próxima geração, que eu costumo entender que uma geração é a cada década, então acho que a gente vai demorar algumas gerações para poder deixar esse debate e essa visibilidade, os espaços mais horizontais. A gente tem esse caso do Beto, que é muito simbólico. É claro que é muito doloroso e feio, mas é simbólico. No dia da consciência negra, ter um jovem negro sendo espancado dentro de um supermercado, por simplesmente por ter as características do alvo. Então, enquanto a gente não mudar essa nossa mentalidade, enquanto a gente não mudar a nossa retina de não enxergar o outro como alvo, não vai mudar as coisas. E é uma coisa muito mais ampla, porque o Brasil ele é muito desigual em classes sociais. Então, você acaba tendo pessoas, tipo uma classe social A e B, que elas acabam vivendo numa prisão, porque ela tem que andar com um carro blindado, que ela tem que morar num condomínio com segurança. E se o debate e se a população tivesse vivendo uma linha mais horizontal, nada disso aconteceria. Então, é problema por cima de problema. É um problema que acarreta outro problema. Então, a solução não é apontar o dedo na cara de um, de outro, de ser anti-rico, anti-branco. Não, eu acho que porque o debate, quando ele não é feito para todos, não é evolução. Porque não adianta colocar os negros para falarem com os negros, os pobres para falarem com os pobres. Eles têm que falar com o todo, porque só dessa forma de entender o problema que acontece com os outros e você se colocar no lugar do outro, ter essa empatia, eu acho que as coisas vão mudar. Então, eu não acredito muito na agressão física ou verbal. Eu acredito numa construção mais delicada. E por isso eu começo a dizer dessa educação pela retina. Porque quando a gente vai treinando o nosso olhar para uma construção de novas belezas, novas
potencialidades, novas visualidades, as coisas acabam mudando. Ô, Bia, pode passar, eu acho que eu estou me estendendo um pouco, eu não estou controlando o horário. Fica tranquilo, Flávio, estou de olho aqui, nós temos mais 10 minutos. Esse trabalho, que chama Em Memória de Mim, eu fiz uma exposição em 2015 no Museu Stefano Bardini e na Vila La Pietra. A Vila La Pietra era uma casa de uma pessoa, de um italiano, que depois foi vendida para o governo italiano e depois a NIU, a Universidade de Nova York, comprou essa casa para ser o campus de arte deles na Itália. E eu me deparei com uma coleção imensa de Blackmoor. O que é o Blackmoor? O Blackmoor, eles eram negros em posições de serviço. Então eles serviam ou como tocheiro. Pode passar a imagem e voltar, por favor, só para as pessoas entenderem do que eu estou falando. Essas eram as figuras, esses tocheiros, e tinha uns que seguravam bandeja e sempre ficavam na entrada das residências ou em escadas. Então, quando eu digo dessa educação pela retina, eu costumo bater muito nessa tecla, assim, que é uma coisa que eu acho que é importante, que as pessoas elas estão olhando, então ela tem essa associação de que o negro ele tá sempre no posto de serviço. Enquanto não tiver uma mudança nas posições de trabalho mesmo, de você ter... O que adianta uma escola ou uma universidade falar de uma educação igualitária, inclusiva, se você não tem nenhum negro na tua escola, se você não tem nenhum periférico, se você não tem nenhum transgênero dentro da tua escola? Então, quando você começa a colocar essas pessoas em lugar de visibilidade e numa posição da sociedade que ela seja corriqueira do dia a dia, as pessoas vão acabar perdendo essa imagem racista, misógina e classista das pessoas. Então eu acredito muito nisso. Sempre que eu falo de retina, é isso, dessa construção pelo olhar, de quando a gente vê exemplos, uma criança aprende a andar porque ela está olhando o adulto andar. Ela não tem um chip que ela vai... Algumas começam a andar mais rápido, outras não, mas é sempre por conta disso, de falar a mesma coisa. Porque ela vai, se você tem uma comunicação com a criança, uma comunicação verbal, ela vai desenvolver a sua fala muito mais rápido, por conta dessa comunicação. Então, quando você coloca essas pessoas em posições iguais de destaque também, não só de destaque, a gente fala hoje muito do destaque, mas em situações do dia a dia mesmo, não só na limpeza do seu prédio, na portaria do seu prédio, ou no caixa do supermercado, mas dentro da tua escola, no programa de televisão, não só com a música e com o esporte, onde os negros são a maioria, em muitos casos, mas de colocar em todos os pontos da sociedade. Então, eu acredito que quando isso acontece, as coisas vão mudando. E é uma coisa gradativa. Então, até ingenuidade, eu, enquanto artista, querer mudar o mundo dessa forma. Mas são pequenas contribuições para o novo diálogo. Então, quando eu coloco uma imagem de um garoto ou de uma garota negra dentro de uma instituição, dentro de um museu, uma criança que vai entrar dentro desse espaço, ela vai se sentir representada. Então, ela vai ver seu par lá dentro. Então, ela não vai achar, como meu pai achava, que aquele lugar não era um lugar para ela, entendeu? Porque ela tem uma representatividade lá dentro. Então, essa questão de representatividade, ela funciona dessa forma para mim. Esse encontro com o espectador e o trabalho, o espectador e quem você vai se deparar, que vai mostrar. Então, hoje, o Flávio Cerqueira, artista, trabalhando e fazendo essas esculturas, pode estar, se eu conseguir mudar ou acessar uma pessoa, duas que seja, eu já sou feliz por isso, sabe? De trazer novos questionamentos, de você colocar essas figuras, essas imagens, que elas nunca tiveram um lugar dentro desse espaço, sabe? Então, eu acho importante. Então, como a gente tem a escola, que a gente tem sempre essa imagem boa da escola, mas a escola é um lugar, para muitos, muito traumático, porque é a primeira vez que ela sofre racismo, a primeira vez que ela sofre bullying. Então, a gente, enquanto educadores, temos que estar sempre atentos aos nossos alunos, porque os adolescentes têm muito caso de suicídio
em adolescentes nesse período de escola, por conta dessa agressão verbal, né, imposta pela sociedade. Então, são coisas que tem que ir mudando aos poucos. Por isso que eu sempre falo dessa questão, que é até um pouco redundante falar dessa educação pela retina, que eu acredito que a gente só consegue mudar alguma coisa quando você percebe essa mudança nos olhos. Que não é uma mudança só formal, só no papel, é uma mudança que tem que acontecer no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Pode passar a imagem, por favor. Tem um outro trabalho, esse trabalho vocês estão vendo em primeira mão, ainda não... Ele vai fazer parte da minha próxima exposição, que vai acontecer em 2021, mas eu já tenho esse trabalho pronto, que o artista, ele também ele faz parte desse lado perverso da história, né? Então eu estou aqui defendendo também a minha classe artística, mas eu também estou colocando esse dedo nessa ferida também, porque a gente tem essa relação com os modelos, né? E muitos artistas têm essa relação de objetificação da mulher, principalmente do corpo da mulher, por conta dessa questão da musa, né? Vem dessa história de musa e do artista, né? Essa questão da mulher. E eu coloco essa garota, que ela é uma adolescente, com essa posição sensualizada, talvez sexualizada, mas ela interagindo com esse stop sign, e o trabalho chama Cansei de Aceitar Assim. Porque como que a gente vê a imagem dessa mulher? Como a gente faz isso? Então, porque a gente vive num país que tem vários casos principalmente nessa pandemia, onde as pessoas estão reclusas dentro das suas casas, mas muita gente, muitas mulheres, ela acaba vivendo numa situação complicada, porque ela passou esse tempo dessa quarentena junto com o seu agressor. Então, quando você está num lugar que você sai para trabalhar e que você volta só no fim do dia, então essa coisa da agressão física, ela é muito, muito, muito complicada. Eu acabo usando o meu trabalho, eu acabo dizendo que ele se baseia em 3 pilares, que são narrativas. Narrativas históricas, narrativas pessoais e narrativas inventadas. No caso desse trabalho, que eu Cansei de Aceitar Assim, dentro da minha própria família existiu muitas vezes casos de violência doméstica. E eu fiquei muito pensando numa pessoa da minha família que sofreu essa violência durante décadas, desde a minha infância até o final da minha adolescência. Até essa pessoa da minha família se colocar se ver nessa situação e dar um basta nisso. Porque a violência contra a mulher, ela acaba não sendo somente física, ela é muito verbal. E a verbal, ela acaba deixando uma cicatriz muito grande na pessoa, muito maior que a física, porque a física, o tempo cura, mas a verbal não. Ela carrega essa dor com ela, essa cicatriz durante a vida inteira. Então, Cansei de Aceitar Assim, ele fala sobre isso. Fala de nós, enquanto homens héteros, de nosso lugar de privilegiado também, de qual é a sua relação com as suas companheiras, com as suas parceiras. Não só a sua companheira e parceira dentro da tua casa, mas de trabalho também, sabe? Então, como a gente pode mudar isso tendo uma igualdade? Não é só uma igualdade também no local de trabalho, mas e sim na remuneração. A gente sabe que muitos cargos de empresas e de poder dentro de uma empresa, que são ocupados por homens, muitas vezes ocupados por uma mulher, eles não têm a mesma remuneração, eles não têm a mesma recepção. Aí eu não gosto de entrar em lado político, mas eu fico muito pensando na posição que a gente teve da presidente Dilma, de que era uma mulher que ela foi atacada por várias palavras e por homens. Eu fico me perguntando, se fosse um presidente, teria a mesma força, teria a mesma abordagem pelo fato dela ser uma mulher? Então, eu acho que a gente também, enquanto homem, tem que muito se colocar nesse lugar da mulher e de como que a gente muda isso, né? Como a gente vai mudando isso?
quais são os exemplos, sabe? Porque a gente costuma dizer muito assim, não, ele é um bom marido, ele ajuda a lavar a louça e lavar a roupa e limpar a casa, mas é uma obrigação nossa também, sabe? É uma questão que é uma conjunto. Uma casa, quando você tem um casal tipo, entre homem e mulher que tem essas divisões de função, não é um privilégio do homem chegar só no final com comida pronta na mesa, sabe? Então, acho que são questões, não só como que eu me peço a licença de ir um pouco além, porque a gente está falando hoje dessa questão mais identitária e racial, mas eu acho que também essa questão de gênero é muito importante da gente tocar, porque ela deixa marcas muito fortes. E hoje, nas famílias brasileiras, como é o caso da minha, porque eu perdi o meu pai muito cedo, então a minha mãe foi chefe de família. Eu perdi meu pai quando eu tinha 11 anos de idade. Então eu tenho essa imagem tipo dessa matriarca. Então a gente tem que também olhar, porque a mulher se desdobra em várias posições. Algumas de vocês podem ser mães de família, então vocês estão aqui nesse horário, então o seu filho não está na escola, então você tem várias funções que são agregadas a você. Então a gente tem que ir suavizando essas questões para tornar um mundo realmente igualitário. Mas esse debate tem que ser para todos, não mulher falando para mulher. Só existe feminismo porque existe o machismo. Só existe o racismo porque existem racistas. Então é uma conta muito fácil de resolver, sabe? Mas ainda é difícil dentro da nossa cabeça de criar esses novos espaços, criar esses novos lugares para debate. Então, e aqui eu encerro, porque eu acho que ainda está meio já chegando no final para as perguntas, então não quero me alongar muito. Então, essa é a publicação que eu fiz esse ano da primeira década do meu trabalho, a minha produção. Então, o livro aborda os trabalhos de 2009 até 2019, com os textos críticos do Dan Cameron e do Tadeu Chiarelli. Então, eu acho importante também a ferramenta do livro de você deixar registrado, porque hoje as coisas são muito efêmeras. Então a gente está muito, tem um Drive, tem o Cloud, tem várias coisas, mas a gente acaba não perdendo essa relação com o físico, né? O que eu vejo dessas coisas de educação mesmo, porque a gente vai construindo essa educação e essa coisa virtual ela acaba sendo muito dispersa e ela é muito muito complicada também, né? Porque, por exemplo, a gente tem essa questão hoje, a gente fala muito do cancelamento, né, das pessoas na internet, mas é um lugar bem complicado porque a internet ainda vira um fantasma, né? Que esses vídeos que viralizam, eles vão e voltam a todo momento, então é muito complicado a gente hoje lidar com isso. Então eu acho que o livro, essa produção desse trabalho que eu fiz para mim, porque eu queria registrar esse momento que é tão importante, de 10 anos de produção de trabalho como artista, que a gente sabe que no Brasil trabalhar com arte é para poucos e é bem complicado. Então eu assumo também esse lugar de privilégio de poder viver do trabalho da minha arte, daquilo que eu gosto, e de gerar conhecimento em pensamento, porque eu acredito que a arte é um gerador de conhecimento, não só as matérias, as disciplinas convencionais de história, geografia, português e matemática. Eu acredito muito na arte como o trabalho de arte como gerador de conhecimento e de conhecimento geral. Porque no meu caso, por exemplo, várias disciplinas se fundem, porque tem a matemática, porque você faz proporções de escala, aí você tem a física, para saber como vai levantar um trabalho, como você vai fazer uma estrutura para que ela não ceda para um lado para o outro, que você está usando a física. Tem a química, porque eu uso ácido para poder descolorir e colorir as esculturas em bronze. Então são essa disciplina que elas vão se fundindo. Eu acredito não numa escola que um aluno sente atrás do outro, que os da frente eles são os bonzinhos, os de trás sejam os vilões. Eu acredito nessa roda, porque um pode olhar na cara do outro e trocar essas informações e um aprender com a realidade do outro, com as experiências dos outros, com essa troca. Eu acredito mais numa troca do que de uma educação imposta,
sabe? Então, o que a gente está fazendo hoje aqui, eu tenho a oportunidade de falar com vocês, mas aqui é uma troca. São pessoas que estão trocando assuntos e problemas que a gente que é notado, que é perceptível e que a gente tem que mudar. E better together, né? Então a gente só consegue mudar isso junto. Com certeza, Flávio. Muito obrigado pela sua fala. Teve vários comentários aqui no chat. E eu vou juntar duas perguntas que surgiram aqui, até por causa do tempo, eu acho que elas são complementares, inclusive. Uma delas é um pedido de que você comente um pouco mais sobre a sua escolha da escultura em bronze, que ela é tão associada aos monumentos públicos tradicionais da cidade, principalmente nesse momento crescente de questionamento do lugar desses monumentos, da validade desses monumentos em vários países no mundo, não só aqui no Brasil. E a outra pergunta que se complementa é em relação ao retrato do negro na escultura brasileira, desde a religiosa até os trabalhos regionais, até a produção regional de peças tradicionais, como o preto velho, o preto pescador. Então, acho que esses dois universos se complementam, se você puder responder. Então, vamos lá. Eu não escolhi o bronze, na verdade eu fui escolhido por ele, porque aquilo me deixava muito pensativo e eu não me enxergava naquilo. Então, eu comecei a trabalhar muito cedo. Com 12 anos de idade, eu comecei a trabalhar. E eu era office boy. E eu andava... Office boy, na época, não existia motoboy, não existia internet. Então, o office boy ia no correio, no cartório, no banco, enfim. Então, era um trabalho que era muito feito por jovens e adolescentes. E eu me deparava no centro da cidade com aquelas esculturas e eu não me identificava com elas. Não me identifico. E aí, quando uma vez eu tava, que tem essa coisa do brasileiro de gostar de fila, né? Eu tava no centro da cidade, isso em 2000, e eu já tava na faculdade, e tinha uma fila enorme na Pinacoteca para entrar dentro do museu, e um banner do Rodin, que era uma exposição do Rodin. E eu falei, eu tô com tempo, agora é minha vez de eu me embater com esse espaço, então eu vou entrar nesse espaço. Aí eu entrei dentro da Pinacoteca, peguei aquela fila de horas, entrei na Pinacoteca e me deparei com o Rodin, com os bronzes do Rodin, que ele não tinha essa escala monumental, ele tinha uma escala muito próxima do real. E ali foi um turning point na minha vida, porque a partir desse dia, quando eu saí daquela exposição, eu falei, eu vou trabalhar com escultura em bronze. Eu vou fazer isso. É isso que eu quero da minha vida. E o Rodin é um cara muito importante indiretamente nessa construção, porque foi lá que eu vi que eu poderia usar situações do cotidiano e pessoas que não ocupavam esses lugares heróicos para ocupar esse lugar, vamos dizer, imortalizado pelo bronze, né? Então, a partir dali eu quis trazer isso para mais perto, trazer isso para esse contexto da arte. Claro que eu não estou inventando a roda, isso aí muitas pessoas já fizeram, mas eu acho que com minhas experiências de vida, as narrativas que eu experiencio e que eu vivo, então eu acho que eu sou capaz de dar uma pequena parcela de contribuição para essa prática que chama escultura brasileira, né? Então eu acho que trazer essa cara desse Brasil, essas múltiplas narrativas, eu acho que isso é importante para a construção de um diálogo mais amplo no futuro, espero que próximo. E quando a outra pergunta foi sobre os monumentos, eu acho que é importante, porque a gente tem uma tradição de arte popular muito grande, que ela acaba ficando para escanteio, porque a gente tem essa arte, que ela é uma arte maior, suprema, vamos dizer, olhando pelo padrão das instituições que consideram a pintura, alguns materiais como cânones da arte e deixam alguns de fora. Mas é uma coisa que também está mudando aos poucos, porque a gente tem hoje na Pinacoteca, que para quem puder, tem horário marcado, mas é muito simples de ver o acervo da Pinacoteca, e tem uma exposição que é a primeira exposição dentro do museu, curado por uma pessoa indígena, com trabalhos de artistas indígenas. E no MASP e no Museu Afro a gente tem uma parte muito ampla que ela é feita de imagens de orixás e de escultura popular brasileira.
feita por artesãos e artistas do norte e nordeste do país. Então, ainda não tem esse spot jogado nesses trabalhos, mas é uma produção muito intensa e muito rica, que acaba influenciando em outros artistas. Com certeza. Acho que a gente não tem, pelo menos aqui no chat, mais nenhuma pergunta. Até por causa do tempo. Eu te agradecer demais, Flávio, por ter participado, por ter aceito o convite. Foi um prazer ter você aqui com a gente. Eu que agradeço e desculpa te cortar, e peço até desculpa de ter sido um pouco corrido, assim, porque eu gosto de falar e contar várias histórias, né? Porque no fundo, no final das contas, eu acabo sendo mais um contador de causa, né? De colocar essas histórias em xeque, colocar essas histórias para serem discutidas com o outro. Sem problema, é sempre um prazer ouvir você falar. Os cafés são longos, extensos e as conversas são muito boas. Bom. Eu vou passar a palavra para a Miss Moura agora, por favor, para ela introduzir o encerramento. Obrigado. Flávio, em nome da escola, agradecer também à Beatriz por ter trazido o seu nome para o nosso grupo. Obrigado, eu acho que eu tenho apenas 3 considerações, eu não me quero alongar também, porque eu acho que todos nós poderíamos ter ficado muito mais tempo a ouvir-te. Foi um enorme prazer e uma forma incrível de começar esta semana de reflexão e de aprendizagem. Mas há 3 coisas que eu gostava de dizer muito rapidamente. Uma é que eu espero que esta fala seja também um processo de luta e de reflexão sobre a necessidade de travar o apagamento da história, da cultura e das tradições que grande parte da população brasileira vive, como tu mesmo disseste logo no começo. E que se lute para que essa população seja cada vez mais respeitada, porque é uma população orgulhosamente negra. A fluidez de referências que nós vemos no teu trabalho, que passam pela história, a geografia, a cultura geral, a história da arte, a religião, está seriamente alinhado com aquilo que nós acreditamos ser um modelo de ensino válido na Avenues. Então, não me parece que poderíamos ter escolhido melhor pessoa para nos vir mostrar como a interdisciplinariedade, a arte e a reflexão constante são fundamentais para a construção, revisão e preparação de um futuro. E por fim, é precisamente porque também acreditamos que é horizontalmente que se pensa, como tu mesmo disseste, e que a criança não nasce racista, mas que é fruto desta sociedade e que todos nós também um dia já fomos crianças e por isso também somos frutos desta sociedade racista, que pedimos a todos a colaboração de entrarem agora no nosso Padlet, que foi construído não só para a equipa do DEI poder recolher material para outras conversas futuras, mas também para que depois possamos partilhar com o Flávio este material. Vou deixar com vocês o link no chat, não precisam de o fazer agora, sabemos perfeitamente o quanto estamos todos cansados e o quanto temos muito para digerir neste momento, depois desta fala tão incrível, mas quando tiverem um tempo, só podemos agradecer que participem. E é isso, Flávio, muito obrigada por tudo aquilo que partilhado. Um grande abraço, prazer em rever-te. Prazer foi todo meu. Obrigado por compartilhar com a gente, Inês. Mais um prazer te ver novamente nessa posição. Obrigada, que bom. All right, everyone, thank you very much for coming and for staying. I know that the end of the year can be very tough on everybody's time, but we appreciate that you spent your afternoon with us. Thank you all, and have an amazing week. Make sure to check the website for all of the information on the Black Awareness Week. Thank you all. Bye. Thank you. Bye-bye.